se Deus quiser. Queridos, vamos lá para a nossa lição. Não sei quem está acompanhando, quem esteve aí na semana retrasada, semana passada foi Santa Ceia, mas na última semana de agosto, né, a Bia trouxe para a gente aqui a primeira lição, né, a primeira dessa revista. Nós estamos estudando esse tema aqui, que é Viva o Cristianismo, né? Qual é a melhor notícia que você já ouviu? E a primeira aula foi ministrada semana passada. Se você quiser adquirir essa revista, ainda tem ali na livraria, né? É ao preço de custo. Já vou dar uma notícia logo para vocês. Eu estava passando um olho mais sério aqui sobre esse material. É um material para estudo mesmo, gente, tá? Não é revistinha de você ficar lendo historinha e aquelas revistas que tem um monte de texto, não. É para você realmente pegar, ó, essa semana é a sessão 2. Na sessão 2, quando você chega no final dela, lá quando já vai passar para a sessão 3, ele te fala tudo que você tem que estudar para aquela semana. Dia a dia, o texto que você vai ler e responder umas perguntinhas. Então, é isso que é esse estudo aqui. Ele foi feito, inclusive, para ser mais assim, numa turma pequena, de 10 pessoas, 15 pessoas, e discutir em cima desse material, né? A gente faz aqui esse aulão, mas não é o ideal para esse tipo de estudo. Por isso que você tem que fazer a sua parte. Você tem que ler o texto, né? A primeira sessão foi do capítulo 1, versículo 1, até o 3, versículo 6. Hoje nós vamos continuar do versículo 7 de capítulo 3, de Marcos, até o capítulo 5, o final do capítulo 5, que é o versículo 43. Deixa eu pegar meu passador aqui, porque aí a gente continua aqui, né, tranquilo. Enquanto isso, passa um aí, Carlinha, que é a lição da semana passada, que eu coloquei só para a gente relembrar. Semana passada, que é o início, né? Como é que, você está com a sua Bíblia aberta aí, como é que começa o livro de Marcos? Como é que é a primeira frase do livro de Marcos? Alguém lê em voz alta aí. Primeira frase. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É assim que começa Marcos, né? Ele está contando que ele vai começar a falar do quê? Das boas novas. Isso aí, ó. Boas novas é o que nós vimos na primeira aula, é o Evangelho, né? É o Evangelho de Deus, é a boa notícia. A boa notícia de quê? Da salvação de Jesus. Então, nós vimos na semana passada que, só para lembrar aqui para quem não está muito ligado, Marcos foi escrito o João Marcos, na verdade é o nome original dele, mas ficou conhecido apenas como Marcos, e é tido como o primeiro evangelho que foi escrito, né? Inclusive, tem grande tendência de que Lucas se baseou muito nesse escrito, né? E o próprio Mateus um pouco. Por isso que os 3 sinópticos são tão parecidos, porque eles têm essa mesma base. João não, João já não se baseou nesses escritos de Marcos. E tem algo na vida de Marcos que me chama a atenção, que foi quem escreveu esse evangelho, que já é uma lição para a nossa vida. Marcos, ele tem um testemunho de vida de um camarada que pisou na bola e depois deu certo. E muitas vezes acontece isso conosco, né? A gente, em algum momento da vida, a gente pisa na bola, em alguma área, e principalmente na caminhada cristã. Qual foi a pisada da bola de Marcos na caminhada cristã? Ele fazia parte da primeira viagem missionária de Paulo, né? E num dado momento, lá para o final da viagem, ele abandonou a missão e voltou para casa. E Paulo ficou tão chateado com ele, que não quis levá-lo na segunda viagem, né? Ficou meio que de relações cortadas. Eles vieram a se acertar aí quase 12 anos depois, né? Mas depois disso, a gente vê que ele foi um grande companheiro de Pedro, do apóstolo Pedro, e a tendência é de que Pedro foi quem soprou a maioria dessas histórias para Marcos escrever o Evangelho de Marcos, porque ele não era um dos discípulos que andava com Jesus. É provável, tá, que ele esteja no meio daqueles 70, é bem provável, mas não era dos 12, mas Pedro era, e ele era um grande companheiro de Pedro, e depois um homem que pisou na bola lá com Paulo, que abandonou uma viagem missionária,
e depois deixou, né, um dos evangelhos que não tem nenhuma dúvida que seja verdadeiro, como é que fala? Ele é averiguado, né? Que é realmente palavra de Deus, é de Marcos, esse camarada. Por que eu estou te lembrando disso? Quando eu estava estudando isso, tem pessoas que param numa pisada de bola, falham um dia, até na caminhada cristã, e depois acabou, acha que nunca mais Deus vai usar, e se esconde atrás daquela pisada de bola para o resto da vida. Não, querido, é uma pisada de bola, é um erro, Deus perdoa, e quem está perto também perdoa se você mostrar que houve realmente uma mudança, um arrependimento, né, um acerto de caminho, e Deus pode te usar ainda muito, e muito, muito, ok? Então me lembrei desse detalhe aqui da vida do evangelista, né, do João Marcos, e que isso sirva também de lição para a nossa vida. Então, semana passada, na última aula, né, nós vimos isso, a questão das boas novas, né, que o princípio do Evangelho de Jesus, né, foi aí, quando ele começou a escrever, Marcos começou o seu capítulo dizendo que ele ia relatar isso. E é interessante que quando a gente olha para a beleza de tudo que Deus criou o universo, Deus me criou, Deus te criou, e aí quem criou, fica difícil quem foi criado, é difícil de você conhecer na plenitude, conhecer totalmente o Criador. Então, sempre, a vida inteira, é sempre uma luta. A todas as civilizações, o homem sempre teve um buscar constante de conhecer o Criador, de saber quem é Deus, de saber as particularidades de Deus, né, de tudo que Ele é, de tudo que Ele pode, de tudo que Ele tem. E eu costumo dizer que um dos motivos que existe o Velho Testamento nas nossas mãos, um deles, um grande dele, é revelar um Deus poderoso, né, um Deus de guerra, um Deus que vence batalhas. É um dos motivos do Velho Testamento, é esse, nós conhecermos um pouco as faces, as facetas do nosso Deus, ok? Ok. Mas quando Ele quis se revelar ao homem, para mostrar realmente quem Ele era, de forma mais simples e palpável, o que Ele fez? Mandou Jesus ser um homem, para em forma de homem, para ter essa similaridade conosco, Ele se revelar a nós, é Deus revelado a nós. Então isso foi Jesus Cristo. E aí, o Evangelho, a Boa Nova, o cristianismo, é exatamente isso, é mostrar Deus, é mostrar quem, né, essa divindade que nos criou, que criou todas as coisas, como Ele é, como Ele faz. Eu gosto de lembrar desse exemplo, que é um exemplo que não tem assim, não é bem um exemplo, uma analogia, né? No passado era muito comum, quando um império, um reino, conquistava um outro império, não é verdade? Quando ele, né, que era muito comum, o que ele fazia? Ele mandava para lá um representante daquele reino, né? Que geralmente, como é que era o nome que era essa pessoa? Quem vai para um outro império e fica lá como o embaixador. E aí aquele embaixador, que existe a figura do embaixador até hoje, mas o embaixador hoje ele só representa, mas naquela época, aquele embaixador, qual que era a maior responsabilidade dele naquele lugar para onde ele era enviado? Implantar naquele reino tudo que era o costume de onde ele veio. Então ele tinha que usar a roupa que se usava lá naquele reino, ele comia a comida que comia lá no reino dele, as leis eram para quê? Para as pessoas verem como que era o modelo que o rei queria. Eu quero que vocês vivam assim. E aí ele implantava a cultura do reino naquele novo local. Guardadas as devidas proporções, você acha, e eu acho até hoje, que o azeite galo é o melhor do mundo, porque era o azeite que o rei de Portugal consumia, que era de Portugal. E lá atrás, o Dom Pedro, sei lá das quantas, todos traziam o azeite galo e consumia. E a gente achava tem gente que acha até hoje que era o melhor que existe no mundo. Hoje se sabe que os melhores azeites são inclusive da Espanha, né? Nem é de Portugal. E assim como outras coisas. Por quê? Os portugueses implantaram essa cultura aqui no Brasil, né? Até o próprio terno, que é uma cultura europeia, é a forma de se vestir na Europa. E a gente pegou esses costumes aqui. Queridos, Jesus Cristo, em última instância, Ele veio implantar a cultura do céu na terra. Ele veio mostrar para as pessoas
como que é o reino do Pai. Sabe, é por isso que quando as pessoas chegavam próximo de Jesus, eles eram curados, eles eram libertos. Por quê? No reino de Deus não tem possessão, não tem doença, não tem uma série de coisas. Então isso é muito sério. Jesus esteve no nosso meio mostrando como que é o modelo dos céus, na terra. Por isso é tão importante a gente conhecer o Evangelho, que é o quê? A notícia de como é que é o céu. A notícia de como é que o Pai gosta, como que é as coisas que Deus gosta na terra. E aí, queridos, quando você começa a aprofundar muito no Evangelho, e eu gosto de brincar com uma frase que não é muito correta assim, mas é só uma brincadeira, que você não pode se chamar de evangélico. Fala assim, o que você é? Ah, eu sou evangélico, se você não evangelizar. Isso não é etimologia da palavra, não quer dizer isso não, mas eu falo o seguinte, você pode ser um cristão, eu creio em Cristo, acho tudo correto, tudo que Jesus veio, me salvou e tal, mas a partir do momento que você não conta essa história, a partir do momento que você não fala as boas novas, ou seja, você não evangeliza, você não é um evangélico, você é um cristão. Né? Em última instância, guardadas as devidas proporções aí, é mais ou menos assim que acontece. Um evangélico deveria o tempo inteiro contar para os outros como que é o reino de Deus. E aí o que eu estava falando? Só que aí tem um problema. Quando você leva isso a sério, quando eu levo isso a sério, eu arrumo um problema. Eu arrumo um problema com quem? Com a cultura atual. Se você quer implantar, ou falar, ou viver de uma forma de viver, uma cultura que é diferente da que você vive, você vai ter conflitos terríveis. E é isso que são as perseguições, é isso que o mundo faz com quem tenta viver o genuíno Evangelho de Jesus na terra. A gente vai ter um conflito cultural em alguns momentos você vai ter que tomar uma decisão. Eu continuo seguindo o que eu acho, o que eu penso, e que a palavra de Deus me diz, ou eu vou fazer aqui um mais ou menos? Né? Eu vou viver uma cultura daqui, mas um pouquinho da cultura de lá, e vira uma miscelânea, e que aí é os evangelhos que a gente vê por aí, nada de puro, né? Muito pelo contrário, totalmente contaminado pela cultura do mundo. Então isso, querido, essa aula é para crente, e isso é o nosso dia a dia, essa é a nossa vida, isso é desde quando eu sou adolescente e criança, eu ouço falar isso, vivo isso, e isso é uma constante. Se você está chegando hoje, se juntando hoje, ou agora recentemente, você se converteu ao Evangelho, você está querendo seguir esse caminho, bem-vindo a essa confusão, no bom sentido, essa luta que é querer seguir uma cultura de vida, um modo de vida, né? Uma cartilha de vida da Bíblia contra o mundo, contra o que o mundo te oferece. E aí cada um tem as suas lutas, né? Aonde você está e tal. Vocês estão me entendendo? Correto? Ou é só eu que acho isso? Tá certo? Quem já tem mais de uma semana aí de crente sabe o que eu estou falando. Amém? Então isso foi o que a gente falou sobre boas novas. Essa semana, que é a aula segunda, a gente vai falar um pouquinho sobre a identidade de quem? De Jesus. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Que na verdade, assim, o resumo desse estudo, esse estudo inclusive, queridos, ele é tão forte, esse estudo ele está traduzido para mais de 30 idiomas, no mundo todo. Isso veio lá da Inglaterra, que foi feito há muitos anos atrás, mas ele é tão conciso e simples, que ele é muito benéfico a gente parar um tempo para aprofundar sobre isso, porque a cerne dele é que é exatamente a cerne do cristianismo, quer dizer, quem foi Jesus, né? O que ele veio fazer e o que significa segui-lo. Em resumo, é isso aí. Quem é Jesus, né? Por que ele veio e o que significa segui-lo. Mas aí chegamos, então, hoje na identidade. Vamos estudar um pouquinho. Nós vamos, primeiro, como eu falei, a gente vai começar do Marcos 3 em diante. Então, nós vamos lá para o versículo 35 de Marcos, que é essa história muito conhecida, mas vamos relembrá-la, vamos ler aqui, eu vou ler rapidamente com os irmãos, que é essa passagem
que Jesus passou com seus discípulos ali logo no começo do seu ministério. Tinha acontecido pouca coisa até então. Até chegar nisso aí, ainda não tinha acontecido muito. Jesus não tinha feito muitas coisas, né? Aí chegou nessa história. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois tímidos? Como que não tendes fé? É interessante essa frase, né? Por que sois assim tão tímidos? É uma timidez de fé, né? De você não ter coragem ou não se dispor a colocar sua fé em prática, você ser tímido. Muito parecido com uma outra atividade qualquer, que você tem timidez para fazer aquilo que você sabe fazer. Você tem aquilo dentro de você, mas você é tímido, né? E Jesus fez essa comparação. Por que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Na lição aí tem essa pergunta: que esperança tinham os discípulos de sobreviver à tempestade? Qual que era a esperança deles? Dá para ver aí que bem pouca, né? Porque o barco já estava enchendo d'água e eles já estavam acordando Jesus porque tinham certeza que estava afundando. Então essa era a certeza que os discípulos tinham naquele momento. Eles estavam realmente desesperados. E aí, o que é tão... ele está caindo junto, Carlinha, a tela está vindo chapada. O que é tão surpreendente sobre a forma como Jesus acalmou a tempestade? Então vem aí algumas coisas que chamam a atenção. Aquela forma que Jesus acalmou, primeiro, ele apenas falou algumas palavras simples para a força da natureza. Então lembra, queridos, nós estamos aqui o tempo inteiro com uma lupa, investigando como que Jesus fazia as coisas. Qual que era o modelo de Jesus falar, a forma dele agir, para quê? Em última instância, para você imitar, porque nós temos que ser imitadores de Jesus. Então, no momento que você estiver numa turbulência, numa tempestade terrível, é para gritar mais alto que a tempestade? Foi assim que Jesus ensinou? Quando você estiver numa situação de muito barulho, muita confusão, você fica de pé, bota a mão assim e grita mais alto que a tempestade, que ela vai acalmar. É assim que ele ensinou? Não. Ele falou com a tempestade. Ele não se colocou no mesmo nível, entre aspas, que ela, porque ele tinha muito mais autoridade do que ela. A gente tem que aprender isso, queridos. Pode vir do jeito que for a confusão, a pressão, a gritaria ou, realmente de pessoas, ou gritaria dos problemas, não é para você gritar na mesma altura. Jesus deixa isso muito claro, não só nessa passagem, mas em outras. E quando eu vejo essa passagem, eu me lembro de um grande homem de Deus, chamado George Miller. Vocês conhecem, muitos aqui conhecem a história de George Miller, né? Ele foi conhecido pela fé, ele era movido pela fé, né? Ele foi um homem que teve orfanatos com milhares e milhares de crianças. Lembra da história? Tem aquela história que de manhã, um dia, eles botaram as crianças tudo na mesa, mas não tinha café, e aí ele fez a oração normalmente, como se as crianças fossem tomar o café. Quando ele estava terminando a oração, bateu na porta, era o padeiro da cidade, que tinha dado um problema no carro do padeiro, em frente próximo ao orfanato, e ele levou todos os pães. Essa é a história dele. Mas tem uma outra que me lembra isso aí. Ele conta numa história que ele estava indo de um país a outro, não me lembro de onde para onde, de navio, para levar a palavra de Deus. E naquela época a viagem durava 2 dias, 3 dias. Mas de repente houve um grande nevoeiro, terrível, no mar, a ponto que o navio teve que parar. Ele não tinha para onde ir, porque era perigoso pegar algum tipo de obstáculo,
era a região, inclusive, que tinha coisas parecidas com o que houve com o Titanic lá. Conclusão, ele foi até o capitão do navio e falou, qual é a situação? Navio parado. O capitão falou, do jeito que está aqui, nós só vamos conseguir sair quando essa se dissipar. E nessa região aqui, costuma demorar 2 dias, 3 dias, para esse mau tempo sair. E ele virou para aquele capitão e falou assim, eu nunca furei, vamos dizer, não sei qual a palavra que ele disse lá, meu compromisso de pregar a palavra de Deus. Eu disse que nós estaríamos, sei lá, daqui 3 dias em tal lugar para pregar, e eu creio que meu Deus vai me levar lá, e eu estarei lá naquele dia, naquela hora. E ele se ajoelhou ali na cabine de controle do capitão e fez uma oração poderosa, uma oração forte, uma oração pentecostal. Diz que ele se ajoelhou e fez uma oração, Senhor, o Senhor é o dono do céu e da terra, o Senhor controla a natureza, te peço, em nome do teu filho Jesus, tire essa tal que eu preciso chegar lá, em nome de Jesus, amém. Ele se levantou, saiu da cabine. Naquele mesmo dia, horas depois, o navio começou a caminhar e ele chegou onde ele tinha que chegar. Eu me lembrei dessa história porque tem a ver também com a forma, queridos. Com a forma, a gente passa uma mensagem até com a altura de voz que você fala, com o seu gesticular, tudo isso transmite ou não a forma que Jesus faria as coisas. E outra coisa que chama atenção nessa intervenção de Jesus sobre a natureza, o fato de Jesus ter instantaneamente acalmado não apenas os ventos furiosos, mas também as ondas gigantes. Por quê? Normalmente as ondas fortes, elas persistem por horas, mesmo depois que o vento para, né? Porque é uma reação da natureza, não vem juntinho, vem o vento e vem a onda junto, não. As ondas são formadas por ventos que estão longe, né? Mostra que ali era realmente um milagre, não era simplesmente, passou o tempo, coincidiu, foi uma coincidência. Então foi milagre mesmo, porque houve bonança. E é engraçado, né? As meninas estiveram lá, o Fábio também teve agora recentemente nesse mar aí, a gente só vê bonança lá. Hoje em dia é um lagoão, parece uma lagoa que você pensa, meu Deus, da onde que saiu esse vento todo e essa agitação toda, né? Na época eu fiz essa pergunta, eu sou curioso, fiz uma pergunta ao guia, e ele disse que existe uma fenda, onde passa realmente alguns ventos, em algumas épocas do ano, que quando o vento entra ali, a coisa se transforma totalmente. Continuando. Por que os discípulos... Opa, acho que eu pulei e você pulou, né? Volta aí. Por que os discípulos ainda estavam apavorados depois que a tempestade foi acalmada? É interessante, sabe por quê? O texto diz, né, lá no versículo 40, 41, que eles tranquilizaram, mas nem tanto. Mas por quê? Eles tranquilizaram porque eles viram que eles não iam morrer mais. Opa, fomos salvos, não vamos morrer. Acalmou tudo. Mas eles continuaram apavorados com Jesus. Falaram, meu Deus, a tempestade acabou. Mas quem que é esse cara que está do nosso lado? Que até o vento e o mar obedecem a ele. Queridos, eles não sabiam até então que Jesus também tinha poder sobre a natureza. Era Deus encarnado. Então, nós hoje conhecemos essas histórias desde criança, alguns aqui como eu, e a gente já vem meio que formando Deus um dia falou a natureza, Jesus fez isso, fez aquilo, mas para quando nunca tinha feito, o homem está ali do lado, está uma tempestade danada, está um temporal, ele fala, quietinho aí, fica mudo, fica quieto e tal, e o negócio fica quieto mesmo, você arregala um olho desse tamanho e fala assim, Jesus, literalmente Jesus amado, é a primeira vez que deu mais certo, né? Você fala assim, Jesus, você tem poder sobre vento, sobre chuva. Só que, queridos, o legal é que existem os evangelhos, e nós já sabemos disso. Essa boa notícia, essa boa nova já nos é conhecida há muito tempo. Nós não precisamos ficar tão espantados assim. Pelo contrário, nós temos que nos espantar quando a gente não lembra disso em determinadas situações. Aí quando passa, você tem que espantar com você mesmo, falar, puxa vida,
como que eu passei por aquilo e não me lembrei que o nosso Deus tem poder sobre aquilo? E eu nem uma oraçãozinha fiz, e eu nem botei minha fé em prática. É isso que é o nosso espanto muitas vezes hoje. Não é mais com que se Jesus faz ou não faz, né? Então essa história também nos mostra isso. É importante entender a identidade de Jesus corretamente. Do contrário, nós vamos nos relacionar com Ele de forma errada. Então, quando a gente não entende, assim como lá os discípulos, eles ainda não tinham a compreensão de quem era realmente Jesus, qual era a identidade dele, e se ainda hoje pessoas não leem sobre Jesus, não conhecem, não têm intimidade com Jesus mais a fundo, vai acontecer isso aí, ó. Porque Marcos revela a identidade, no Evangelho de Marcos, em algumas áreas. Mostra o seu poder e sua autoridade para ensinar, né? Lá no comecinho, Marcos 1, de 21 a 22. Seu poder e sua autoridade sobre as doenças, né? Essa doença aí do 1:29 é aquela primeira cura que ele fez, que foi da sogra de Pedro. Não sei se vocês lembram, né? Depois ele mostra seu poder e sua autoridade sobre a natureza, que é essa história que nós estamos vendo, sobre a tempestade. Mostra o poder e a autoridade de Jesus sobre a morte, que é sobre a filha de Jairo, que logo na sequência ele faz ela voltar à vida. E depois o seu poder e sua autoridade para perdoar pecados, que é quando ali o paralítico é levado naquela casa, e ele fala assim, para vocês verem que eu não tenho poder só de curar, né? Eu vou fazer, aliás, só de perdoar os pecados, eu também vou pedir que ele cure, pega teu leito e anda. Ele falou, seus pecados estão perdoados. Então, Marcos, ele mostra para a gente algumas áreas que Jesus tem autoridade. E sabe o que eu acho interessante? Como que Deus é tão perfeito que colocou tudo isso na palavra de Deus? Porque senão, eu e você hoje, nós teríamos um forte argumento de falar, não, nessa área aí, essa área aí, Deus não atua não. Deus atua nisso, mas isso aí não, isso aí é comigo. Isso aí eu vou procurar um especialista. Isso aí eu vou pagar alguém, porque isso aí não é a área de Deus. Então a palavra de Deus ela é tão sábia, tão legal, que ela deixa exemplo de várias áreas onde Deus atua, para hoje eu e você não ficarmos, muitas vezes, com esse tipo de questionamento. No seu evangelho, Marcos nos dá evidências e provas suficientes de que Jesus se comportou com autoridade de Deus e mostrou poder também divino, mostrando ser ele o Filho de Deus e o único escolhido por Deus para ser o seu rei na terra, que ele veio como um rei, né, que ele quer tomar o reinado. Eu coloquei essa pergunta aí exatamente sobre isso que eu estava falando agora. Esta é a sua visão de quem é Jesus? Esta é a visão que você traz no seu coração de um Jesus que não tem negócio de área, de que Jesus não é preso a um determinado assunto, ou que certas coisas ele atua, certas coisas ele não atua. Não, tem gente também que faz aquilo, isso aqui é coisa pequena demais para Deus, sabe? Se eu não tenho pão de sal hoje para comer, e o meu desejo é comer um pão de sal amanhã de manhã, isso aí eu não vou falar para Deus, não, que isso aí não é. O mundo tem coisas piores, tem guerra acontecendo. Então, acho assim, não que. Vocês estão me entendendo? Você tem que. É um todo, né? Eu me falei do pão de sal, me veio na mente aqui o pastor Lucinho, com aquela mensagem dele, né? Do Danoninho. Ele tem uma mensagem que o nome dela é Danoninho, que é exatamente sobre isso. Que um dia Deus fez aparecer um Danoninho na geladeira atrás de uma caixa de leite, que ele fez uma oração meio que específica, tem lá todo um contexto do Danoninho, e ele perguntou à mulher, já tinha acabado, não sei o quê, mas ele resolveu dar uma geral na geladeira, e quando ele tirou umas caixas, lá tinha um Danoninho lá, e provavelmente não estava vencido, porque ele ficou tão feliz, né? Geralmente quando acontece isso, está vencido, né, gente? Dá uma raiva, mas tudo bem. Então fica essa pergunta, qual que é a visão? De boa, gente, você com você mesmo. Qual que é a visão que você tem do Cristo, Jesus, que você carrega ela com você? A gente tem que se perguntar isso de vez em quando. A gente tem que se questionar sobre o tipo, né, o tamanho, o poder do Jesus que eu carrego na minha mente, no meu coração. Porque é muito fácil carregar um Jesus que a minha mãe e meu pai cria.
É muito fácil crer no Jesus que a minha igreja fala, e eu acho legal também. Sempre ouvi essas histórias, concordo, é legal. Mas e pessoalmente ali, sabe, no seu íntimo, as suas convicções mais sinceras, que tamanho que é esse Jesus? Como é que ele é? Como que ele se revela? É um questionamento muito, muito, muito pertinente para todos os dias da nossa vida. Do capítulo 3, 7 até o 5:43, que é essa parte que nós estamos estudando hoje, o Marcos registra 4 milagres específicos de Jesus. Primeiro, ele acalmou a tempestade, que é isso que a gente está lendo. Segundo, ele cura um homem possesso de espírito imundo, né? Foi quando ele atravessa lá para Gadara, chega lá, tem o gadareno, ok? Quem conhece a história aí? Quem não conhece, queridos, leia, por favor, o Evangelho de Marcos durante essa semana, de preferência todo. Leia várias vezes. O Evangelho de Marcos, inclusive, é o menor, ele é o mais conciso, né? O mais compacto de todos, é bom de ler. C, ele cura uma mulher doente, né? Então, quando ele volta lá de Gadara, vamos lá, ele está do lado de cá, atravessa, tem a tempestade, chega em Gadara, vem o gadareno, ele cura o gadareno, entra no barquinho, volta, vem Jairo, fala que a filha dele está quase morrendo, ele vai caminhando para a casa de Jairo, no meio do caminho vem uma mulher, toca na orla dele, ele cura a mulher do fluxo, e aí ele continua, chega na casa de Jairo, que aí eles falam, eles avisam, né? A mulher já morreu, pode parar, não precisa ir não. Ele, não, vão assim mesmo. Ressuscita uma menina. Então, Marcos fez questão de contar esses 4 milagres, numa sequência muito interessante. Né? Muito interessante. Tem uma coisa interessante e tem uma engraçada, pastor Enoque. Talvez pastor Enoque lembre-se desse episódio. Há uns anos atrás, um pastor lá da Bahia, um novinho, um rapaz novo, muito engraçado, ele pregou aqui embaixo, né? Não sei se o Tiago também lembra, quando ainda era ali no Deluxe, nos nossos cultos, e no meio da mensagem, assim, do nada, ele falou um negócio que eu, assim, é engraçado, eu vou contar para vocês também, que vocês nunca mais vão esquecer. Ele falou assim, gente, vocês sabiam por que Jesus foi lá em Gadara e deu aquele prejuízo para os porqueiros, tudo lá, e voltou? Todo mundo ficou assim olhando, porque eles não eram dizimistas. Aí eu falei, como assim? Eu falei, pois é, por quê? Naquela época, você dava o dízimo com o fruto do que você produzia. Você pegava o melhor do que você produzia e levava para a casa do Senhor. O que eles produziam? Porco. Porco era impuro, você não podia levar na casa do Senhor, então eles não davam dízimo do que eles produziam. Então o Senhor foi lá, exterminou com tudo e voltou. Mas é brincadeira, tá, gente? Eu fechando parênteses, eu me lembrei disso aqui agora, não sei porquê. Então, vamos lá. Sobre o que Jesus demonstrou autoridade nesses eventos. Então aí, sobre cada área, ele mostrou autoridade sobre exatamente algo, né? Alguma área. Ele mostra autoridade sobre, primeiro, a natureza, na tempestade, espírito imundo, no reino espiritual, doenças e morte. Então, assim, em 4 milagres, pegou 4 áreas muito fortes, né? Da natural, a espiritual e até a vida e morte, que é algo que realmente é o que ninguém tem autoridade sobre isso, apenas Deus, apenas Deus. Então Deus nos mostrou isso, Jesus nos mostrou isso. O que isso acrescenta, né, ao que já vimos na semana passada sobre as boas novas? O que isso acrescenta sobre o poder e autoridade do que nós vimos nos capítulos anteriores? Nós vimos anteriormente o poder e a autoridade de Jesus sobre espírito imundo e doença. Né? Do capítulo 1 até o capítulo 3, só tinha acontecido até então coisa na área de espírito imundo e doença. Ao confrontar a natureza e a própria morte, né, ao acalmar a tempestade, a ressuscitar a menina morta, Jesus mostrou o seu poder e autoridade em situações novas. Então, Marcos, nesse capítulo 4, quando ele mostra essa sequência de milagres, ele vai revelando para nós um Jesus Cristo em outras áreas, que é o que eu estou tentando falar aqui o tempo inteiro, né? Que a gente tem que debruçar sobre o Evangelho exatamente para entender tudo aquilo que o nosso Senhor fez enquanto Ele esteve aqui na terra, e todas as áreas que Ele atuou, todos os caminhos, todos os assuntos que Ele entrou.
E mais uma vez eu relembro, para mim e para você, nós temos que nos lembrar o tempo inteiro. Não há nada, querido, que nós não podemos levar diante do nosso Deus. Não tem assunto complicado demais. Não tem assunto difícil demais. Sabe, eu estou tentando insistir sobre isso, porque essa lição hoje é exatamente para nos abrir os olhos sobre a identidade de Jesus. Quem Ele é, quem Ele foi, mas quem Ele continua sendo. Então, isso aí é muito sério. E aí, quando a filha de Jairo morreu, e toda a esperança já parecia ter sido perdida, quando Marcos 5,35 é quando eles falam assim, por que você ainda importuna o mestre? Sua filha já morreu. Essa era a mensagem. Qual foi o pedido que Jesus fez a Jairo? Não adianta eu perguntar que já está ali, a tela cai toda junto. Tá, só uma pergunta, Renan, está aberto no PowerPoint original? Não, né? Bonitões. Ele disse a Jairo que não tivesse medo, mas fé. Para aquele contexto, hoje é fácil você virar para qualquer um que te conta aí uma história, é até um cacuete cristão, a pessoa te conta, e quando no final você fala o quê? Tem fé, meu irmão, tenha fé. É fácil falar isso hoje, dentro de tudo que a gente... Mas e naquela época? Como é que um homem chega para um pai de uma filha e alguém avisa que ele sai de casa, deixa a filha muito mal, doente. Ele fica sabendo que tem um camarada que está curando todo mundo. Eu fico me perguntando por que ele não pegou essa menina e não levou até Jesus. Ela devia estar muito mal mesmo, porque não tinha nem como ele carregar ela até Jesus, porque ele pediu Jesus para ir até lá. Ok. Chega lá, Jesus se prontifica e não, eu vou, vamos embora. Começa aí. Aí a mulher lá do fluxo de sangue atrasa a viagem dele. Ele deve ter ficado já chateado. Pô, tem 12 anos que essa mulher está aí, porque ela não pode esperar mais meia hora. Mas não, foi na hora dela lá, beleza. Aí, alguém chega com a mensagem. Já morreu. Poxa, para um pai, sai de casa, deixando a filha muito mal, e escuta falar, já morreu? Aí um homem, que ele está ali, esperando que vá lá para curar, porque até então, ele estava curando pessoas, curando. Ele fala assim, a frase dele é o quê? Não, o versículo não está ali não. Eu acho que ele fala assim, não te atemorizes, tenha fé. Tenha fé. Essa frase, tenha fé em quê? Naquele momento. Sabe? Tenha fé em mim, eu estou indo lá. Mas em mim, quem sou eu? Eu sou Jesus, comecei a andar agora por aqui, estou fazendo um monte de coisa. E ele poderia falar assim, mas eu nunca te vi ressuscitar ninguém. Você só cura, meu filho, não vem com essa conversa não. Vou ter fé em você. Então, assim, é uma série de coisas que a gente pode ir pensando. Porém, queridos, a gente fez a lição, faz até essa pergunta aí. Foi uma pergunta razoável? Jesus foi uma afirmação, tenha fé? Não foi muito razoável para aquele momento. Hoje seria, mas naquela época não. Todos já tinham desistido, por isso o pedido da Jairo não foi tão surpreendente. Tal fato não teria parecido razoável, mas tolo e cruel. Você falar com um pai, aguenta aí, eu vou lá ressuscitar. Tipo assim, igual você fala com o menino, Não, papai já está indo, vamos lá, mas você não vai nada. Você está meio que enrolando a pessoa. É mais cruel do que, na verdade, bom, Entretanto, Jesus já tinha mostrado seu poder e autoridade sobre a natureza, sobre o espírito imundo e sobre doença. E Jairo sabia que ele tinha autoridade sobre a morte também. Teria parecido tolo e cruel vindo de qualquer outra pessoa, mas baseado no desempenho anterior de Jesus, era razoável pedir que Jairo confiasse nele. Ou seja, Jairo já tinha a essência da fé, que é crer no que ainda não aconteceu. Que é a certeza das coisas que se esperam. E a gente precisa, queridos, de cada dia mais alimentar essa fé de Jairo. Já morreu, acabou. Não, Jesus ainda não chegou não. Eu estou vendo, sabe aquelas frases que a pessoa fala assim, eu já estou vendo o milagre. Isso não pode ser força de expressão, queridos. Isso tem que ser do coração mesmo. Eu já estou vendo antes de desistir. Isso é fé. Isso é fé. Mas se não acontecer, pastor, se não acontecer,
é porque não era para acontecer. Isso faz parte da fé, de você crer que nem todas as suas vontades serão feitas por Deus, mas Ele vai fazer só aquilo que é bom, perfeito e agradável para Ele, não para mim, não para você. Essa que é a grande dificuldade. As pessoas muitas vezes colocam a fé como uma chave dos meus desejos, a fé como o segredo para os seus problemas acabaram, só que os meus problemas acabaram, e isso não é fé. Colocar a fé em prática é deixar na mão de Deus a vontade dEle sobre a minha vida, e a vontade dEle nem sempre vai ser boa, perfeita e agradável para euzinho, mas para Ele vai. E aí a gente tem que ter essa certeza, temos que ter essa fé, sabe, colocar a fé em prática, essa coisa de já ver antes de ter acontecido. Isso é o que Jesus nos mostra nessa passagem através de Jairo, que ele creu que a sua filha poderia voltar à vida, sem Jesus ter nem chegado lá, e sem ele ter visto isso acontecer antes, querido. Mas nós já vimos, eu gosto de lembrar disso, essa história está aí para eu e você nos lembrarmos, na hora que vier mesmo aquele problema top, aquele que, tipo assim, isso aí não tem jeito para Deus. Lembra da filha de Jairo. Vejamos qual a reação das pessoas em cada um dos 4 eventos. Olha que interessante. O primeiro evento, que foi Marcos 4:40, as pessoas falaram assim, aconteceu o seguinte: então lhes disse, por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele estava possuído de grande temor, mas não era mais pela tempestade não, era temor por Jesus mesmo. Então, a primeira história, os discípulos ficaram com medo do que Jesus fez. Na segunda história, Marcos 5:15, indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e também tiveram medo. Mesma reação. Viram que Jesus tinha transformado a vida de um maluco, de um aloprado, né? Os caras, a história diz que eles até andavam nus pelos túmulos, ficavam no cemitério, era um aloprado. Viu ele sentado, vestido, em perfeito juízo, e ficaram com medo. Tiveram medo. A outra história. Marcos 5:27 fala assim, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Você já sabe de quem a gente está falando. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Essa aí, ela teve fé, igual de Jairo. Ela já, lá atrás, ela já pensou, esse homem está andando aí, ele faz lá uns milagres, eu tenho certeza, se eu só conseguir tocar no vestido dele, na veste dele, eu vou ficar curado. A fé dela foi essa aí. Então ela não teve medo, ela teve fé. E a última história, imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneiras admirados. Quando a filha de Jairo voltou a andar, a família de Jairo ficou impressionada. 2 situações geraram medo, uma situação fé e uma situação assombro, admiração, surpresa com o que Jesus fez. Aí vem a pergunta a nós. Você se vê em alguma dessas reações? Das 4 reações, você se vê muitas vezes com um certo medo, assustado, quando acontece algo feito pelo poder de Deus? Quando Deus se manifesta na sua vida, na sua família, aquilo ali aumenta a sua fé? Ou você apenas é um admirador? Você fica sempre admirado. Nossa, Lutero contou aqui, pastor Lutero contou uma história tão bonita da quarta-feira, que a mulher foi assaltada, e aí Deus moveu, alguém já providenciou a aliança dela, você fica tão admirado, aí você conta para todo mundo, aí você quer postar. São reações da admiração, da surpresa, e fica nisso, a vida inteira, você é um eterno admirado com o que Deus fez,
com o que Deus faz, cuidado, queridos. Eu acho que o inimigo pode usar a surpresa e a admiração para nos mover numa caminhada parecida com a de fé, numa caminhada de admiração pelo Mestre. Sou admirado por Jesus. Nossa, eu sou impressionado com o que Jesus fez. Eu gosto de ficar só na televisão ouvindo testemunho. Estou até com saudade daquele programa do Valdemiro, que eu ficava naquilo a noite inteira, porque eu fico impressionado. Sabe, você é uma pessoa que fica impressionada o tempo inteiro com o que Jesus vai fazendo, mas vive um impressionado, vive um admirado, não transforma nada na sua vida, não tem um pingo de mudança, porque você é um eterno admirado com as Escrituras. Queridos, a palavra de Deus não é ficção, não é livro para você ler e ficar admirado, não é igual filme que você fica emocionado, não é só para você se surpreender e achar legal e contar para os outros, ou ser um grande conhecedor. Eu sei todos os milagres de Jesus, pode me perguntar aí, tem gente que sabe contar tudo, mas sabe contar, mas não vive, queridos. Misericórdia sobre a minha vida e sobre a sua, quando a gente está num nível de apenas saber, mas não viver, não produzir, não reproduzir, muitas vezes o que Jesus fez, faz e pode fazer, e infelizmente, e quer fazer com você e comigo, aonde Ele te colocou, porque a gente tem que lembrar, queridos, Jesus esteve aqui sim, 33 anos, dos 30 para frente, Ele caminhou, Ele estendeu a mão, Ele mandou a gente levantar, Ele botou saliva, Ele botou cuspe, Ele caminhou, Ele fez um monte de coisa, só que hoje, 2023, Jesus não está caminhando aqui, mas tem pés e tem mãos de Deus aqui na terra, para poder colocar sobre doentes, para poder pisar onde Ele quer que pise, para mandar levantar, para mandar expulsar demônio, e é a minha mão e a sua mão. Se a gente não entender isso não é cristianismo. Você pode vir 200 mil escola dominical a vida inteira, sentar aí e ir embora feliz e satisfeito, admirado com o que Jesus faz na terra. Se a gente não colocar em prática essa fé num Deus que não é historinha da Bíblia, que foi preparar uma eternidade, que mandou Jesus só para mostrar para a gente o modelo que é o céu, só para mostrar, falar, é desse modelo aqui, é pegar ou largar, queridos. E cada dia mais o mundo nos encurrala, o mundo nos coloca num canto, para dizer assim, você quer ficar admirado, ou você quer viver esse cristianismo? Amém? Acho que já até acabou o horário, né? Acabou. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Queridos, muitas vezes as pessoas querem tirar prova de quem é realmente Deus. E eu fico pensando, naquela época, inclusive, por que os inimigos de Jesus, naquele momento que Ele andava ali, por que eles não agrediam ou tentavam provocar Jesus para dizer que Ele não tinha autoridade? Sabe? Por que eles não iam de encontro com Jesus, os inimigos dele, contra a autoridade dele naquele momento na terra? Por causa daquela frase que existe até hoje: contra fatos não há argumentos. Tinha fatos. Então o que eles arrumaram? Eles não iam contra o poder de Jesus. Eles tentaram dizer que o poder de Jesus não era de Deus, era de Beelzebu. Lembra disso? Ele faz as coisas, se ele expele espírito imundo, é porque ele tem o poder de Beelzebu. E aí Jesus, na mesma hora, refutou a eles. Como que um reino dividido vai sobreviver? Como que o próprio inimigo, o próprio Satanás, vai expulsar ele mesmo? Não tem como. E aí aquele argumento caiu por terra. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque a gente vai terminar agora, eu vou orar, e algo que fica em meu coração e que acho que a gente tem que viver com isso, e as pessoas precisam de viver, quem convive conosco, quem nos conhece, sei lá, profissionalmente, na família, sei lá onde, eles precisam de ouvir o que você tem a dizer, ok,
mas eles precisam de ver o que você tem a mostrar, porque contra fatos não há argumentos. Então, se o nosso cristianismo for um cristianismo de fato e de verdade, não há argumento, querido. Não há argumento no reino natural e não há argumento no reino espiritual. Sabe? Você vai deixar o inferno endemoniado de raiva dos fatos que tem na sua vida, porque não tem argumento contra aquilo que Deus faz na vida daquele que se coloca na mão dele, dos atos, dos fatos que acontecem. Quem segue exatamente, quem põe essa fé em ação e deixa Jesus continuar fazendo hoje, através da sua vida, aquilo que Ele fez no passado, quando Ele esteve aqui. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, para que você entenda isso, e procuremos, nessa luta, como eu disse agora há pouco, nessa luta constante, que é viver o cristianismo, né? O nome dessa revista é Viva o Cristianismo, e viver não é fácil o cristianismo, porque é uma contracultura, mas nós não estamos preocupados com a cultura deste mundo, a gente está preocupado com o que vem pós isso aqui. Semana passada tivemos a grata alegria de sepultar o irmão Rufino, 91 anos de vida vivida com Deus. Uma das coisas que mais me chamou a atenção na hora lá do sepultamento, eu conheço o Sr. Rufino já idoso, alguns anos para cá, quem sabe 15 anos, não sei. E eu tenho uma ideia, uma imagem de um idoso que vinha à igreja, sentava nessa cadeirinha aqui, ele com a esposa, ao final ia embora. Muitas vezes eu ia lá, passava na casa deles, ajudava, pegava uma conta para pagar, fazer alguma coisa que eles me pediam, porque era um casal de idosos. Mas quando a dona Wanda pegou o microfone e falou alguma coisa lá, e ela falou assim, o Rufino era preocupado se ele tinha levado alguma vida a Jesus. Porque a dona Wanda é uma evangelista nata, ela não sabe ficar dentro de uma padaria, num lugar, sem abrir a boca e falar de Jesus. O Sr. Rufino é calado. Mas aí ela falou assim, não, Rufino, não fala isso nunca. Porque todos aqueles sábados, quando você saía às 7 da manhã e voltava às 7 da noite, que você ia ao asilo tal, todos os dias, quantas pessoas você não abençoou e tal. Aquela escola bíblica dominical que você montou lá no morro tal, que você arrumou o local, comprou as cadeiras, fez não sei o quê, muitas vidas ali hoje podem... E ela começou a falar, queridos. Né, Flávia? Aquilo ali foi, Jesus amado. Eu conheci o Sr. Rufinão aqui, ó. Vai para a igreja, em casa, casa, igreja. E o problema é que tem pessoas de 20, 30 anos querendo seguir o que o Sr. Rufino foi aqui. Vem na igreja, vai para casa, vem na igreja, vai para casa. Mas não sabe que ele já teve o tempo de ser Jesus, sermão, realmente em morro, em asilo e tantas outras coisas. Então, queridos, contra fatos não há argumentos. Que nós não desperdicemos a nossa vida, nem um minuto sequer, nem um dia sequer, sem tentar mostrar para este mundo, revelar para este mundo, o Jesus Cristo, aquele que veio, morreu e ressuscitou para nos salvar. Amém? Feche seus olhos. Pastor Enoque, ora para a gente aqui, para nos despedir. Glórias a Ti, Pai, porque a cruz está vazia. O Senhor ressuscitou e o Senhor está presente, Pai, neste culto e em tantos outros cultos ao redor dessa terra. Nós temos essa certeza, Pai, que o Senhor está vivo, que o Senhor está olhando para a vida de cada um de nós que saímos das nossas casas para ouvir essa palavra. Pai, que o Senhor vai sustentando cada um para ser um missionário, um homem, uma mulher que prega a palavra, mas acima de tudo, que vive a palavra. Obrigado pela vida do pastor Rogério e de tantos outros mais. Que a graça, a paz reina em cada lar, em cada coração, no nome de Jesus. Amém.